O Supremo Tribunal Federal retoma as atividades amanhã. Luciana Verdolim está de volta aqui no Jornal da Manhã para falar que o primeiro indicado de Lula para a corte nesse terceiro mandato, o advogado Cristiano Zanin, toma posse ainda nesta semana. É isso mesmo, Luciana? É isso mesmo, Paula. Na quinta-feira vai ser a posse de Cristiano Zanin, bastante esperada aqui pelo Palácio do Planalto. E a expectativa é da presença do presidente Lula e também de vários integrantes aqui da administração federal. Zanin, vale lembrar, foi advogado de Lula, defendeu o presidente durante os processos, as investigações envolvendo a Operação Lava Jato. É a primeira indicação de Lula ao Supremo Tribunal Federal nesse mandato e a expectativa é de que ele indique um outro nome a partir de outubro, quando a presidente da casa, a ministra Rosa Weber, vai se aposentar compulsoriamente. Ela completa 75 anos e não vai mais poder ficar no Supremo Tribunal Federal. Então, abre-se uma nova vaga, inicia-se aí uma nova disputa por esse lugar lá no Supremo Tribunal Federal. Quem vai assumir a presidência da casa é o ministro Roberto Barroso, hoje vice-presidente do tribunal. Vale ressaltar que a eleição para a presidência do Supremo Tribunal Federal é feita por rodízio, é quase que assim uma formalidade, uma vez que os ministros fazem rodízio entre eles para todos assumirem a presidência da casa, levando-se em consideração sempre o mais antigo que ainda não assumiu a presidência. Agora, Luciana, os julgamentos vão ser retomados com análise sobre legítima defesa da honra em casos de feminicídio? Olha, essa semana, como está voltando do recesso, o judiciário ficou em recesso durante o mês de julho, vamos ter 3 sessões no Supremo Tribunal Federal, terça, quarta e quinta-feira dessa semana. Normalmente, só quartas e quintas-feiras é que tem sessão. E o primeiro assunto da pauta deve ser exatamente a questão da possibilidade, de se discutir, de se dar como justificativa para o feminicídio a defesa da honra, uma tese muito utilizada no passado no país. Hoje a gente já tem maioria no Supremo Tribunal Federal para negar essa possibilidade. Faltam exatamente os votos das 2 ministras da casa, a ministra Carmen Lúcia e a presidente, a ministra Rosa Weber. Vale ressaltar que a questão era utilizada o seguinte: em casos de agressão, feminicídio, para justificar o comportamento do acusado em casos, por exemplo, de adultério, na qual ele sustentava, o réu sustentava que a honra dele havia sido ferida. Isso era muito utilizado e era inclusive atendido, a tese era acatada pelo judiciário brasileiro. Hoje ela está sendo, pelo menos por enquanto, considerada inconstitucional pelos ministros do Supremo Tribunal Federal que já votaram. A gente tem também um outro tema bastante importante, que é a anulação de decisão do júri. Os ministros devem analisar se é possível anular um veredito do Tribunal do Júri sobre a alegação da decisão contrariar as provas dos autos. Na quarta-feira, o Supremo deve discutir a descriminalização do porte de drogas para consumo. Essa também é uma discussão antiga. A discussão começou, o processo está parado desde 2015 e já existem 3 votos no Supremo Tribunal Federal. O próximo agora será o ministro Alexandre de Moraes. É preciso discutir, por exemplo, qual a quantidade que se caracterizaria como posse para consumo. E o objetivo é fazer a diferenciação entre consumidor de drogas e traficantes. A gente também tem a expectativa essa semana do julgamento do chamado juiz de garantia. É um modelo aprovado em 2019 que divide a condução dos processos no judiciário brasileiro em 2 magistrados. O ministro Luiz Fux é o relator do caso. Ele votou em junho contra a implementação obrigatória, desse juiz de garantia. Para ele, cada tribunal pode decidir sobre a instalação ou não do modelo. Agenda cheia, hein, Luciana Verdolim, em Brasília, nesta primeira semana de agosto, volta do recesso parlamentar. Valeu, Luciana. E agora a gente vai rodar os nossos comentaristas. Primeiramente, Diogo Schelp, a gente viu aí a agenda cheia mesmo, a Luciana Verdolim falando. Primeiro a troca de Zanin, mais para frente a troca da ministra Rosa Weber. Como que você vê o presidente Lula neste momento fazendo essa costurando estes nomes? São nomes muito próximos a ele? Na sua análise, são nomes de interesse próprio do presidente Lula?
Com certeza, Paula. O presidente Lula já demonstrou que a prioridade dele ao indicar ministros para o Supremo é de que eles sejam pessoas com quem ele possa ter uma interlocução direta. Isso por causa da experiência que ele teve no passado, por exemplo, já nos primeiros governos dele, quando ele indicou ministros para o Supremo e que depois atuaram contra os interesses do PT, por exemplo, em casos como o caso do Mensalão, né? E depois, obviamente, também do Petrolão. Obviamente que isso não é nada republicano, mas é assim que funciona. O presidente tem a prerrogativa de fazer a sua indicação. É importante lembrar que, com a aposentadoria de Rosa Weber, quem assumirá a presidência do STF é Luiz Roberto Barroso, né? Um ministro que, como a gente tem visto nos últimos meses, é muito vocal, quer dizer, ele fala bastante, né, dá a opinião dele, ou seja, tem um perfil bem menos discreto, para usar um eufemismo, do que tem a Rosa Weber. A Rosa Weber é muito mais discreta, ela não aparece tanto aos holofotes. Então, isso pode, com certeza, mudar também um pouco o perfil do STF, porque o ministro Barroso tem essa característica. A gente fala muito sobre a politização do STF, há muitas críticas sobre a expansão do poder das atribuições do STF, e a gente vai ver aí um novo período com discussões importantes para temas fundamentais para o Brasil. E será que é um novo período de politização do Supremo, Beraldo? Olha, sem dúvida alguma, o ministro Barroso é o mais ligado hoje a temas políticos. Ele frequenta ambientes, como foi aquela conferência da UNE, ele dá declarações, como disse o Schelp. Isso tudo cria um ambiente que conflita com a essência do Supremo Tribunal Federal, que é executar um trabalho com base nos autos do processo e na lei, na Constituição. Quando há uma extrapolação dessa função, que deve ser uma função muito segura, de uma certa forma até silenciosa, para não ter pressão externa, quando você fere isso, aí vira um circo que muitas vezes a gente vê acontecer, e isso é muito prejudicial ao Brasil, porque fragiliza o conceito de justiça. E certamente um dos pilares fundamentais desse Brasil complicado que a gente vive hoje é justamente pelo fato de que a justiça é enxergada de forma relativa pela população. A